sejam muito bem-vindos a essa casa, nossos queridos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje é mais uma noite muito especial para essa casa, que é a noite de tratamento e cirurgia espiritual, à distância e presencial. E nunca é demais falar que para nós é uma grande alegria poder fazer esse trabalho, porque nós estamos situados aqui na mesma egrégora do Hospital Esperança. Tantos desencarnados estão lá buscando o conforto lenitivo pela ajuda do alto. E aqui nós contamos com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que sempre, já em toda a sua vida, em toda a sua vida como encarnados, só fizeram o bem, só se preocupavam com as pessoas. Imagine agora. Então nós somos privilegiados. E todos aqueles que recorrem ao tratamento, nós esperamos que se preparem com fé, com amor, esquecendo as coisas do dia a dia que a gente sempre fala, porque é preciso se conectar com o alto. É preciso preparar o espírito para que os canais, para que a vibração sintonize com o bem maior. Mais uma vez, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos permite estar aqui. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, principalmente aqui no Sul, um período de muita dificuldade, com toda essa alteração climática, com essas chuvaradas, com esse vento, com esse clima instável. Então também é momento da gente pedir ao alto a ajuda para que conforte, que console, que dê força àqueles que nessas horas acabam perdendo tudo. Pedir também que quando você estiver sintonizado, você lembre daquele que está no hospital, daquele que está angustiado, que está depressivo, que está sem esperança, para que ele lembre que Jesus nos trouxe a esperança quando disse que nada se acaba aqui, que até o sofrimento é uma oportunidade para que a gente possa agradecer a prova, porque isso aprimora o espírito. Então vamos caminhar com fé, acreditando que amanhã será um outro dia, porque Ele quer. Porque dentro do projeto divino, nós estamos aqui para vencer medos, provas, nos exercitarmos no amor, na caridade. Quando a gente fala em amor e caridade, nesse mês de dezembro, mês de Natal, que a gente possa dar outros presentes, diferente daquele material, Dar presentes que venham da alma, presentes que saiam do fundo do coração. O perdão, o amor, o abraço apertado, a palavra que conforta, que a gente não se esqueça nem da gente, porque somos comuns. Somos pessoas que estão aqui para aprender também, nem melhores nem piores, mas todos no mesmo barco. Então que também esse perdão seja estendido a nós. Vamos pedir então a Jesus, aos mentores desta casa, aos nossos mentores que nunca nos deixam sós, para que nos acompanhem, para que estejam conosco, nos inspirando, nos auxiliando e nos trazendo a cura dentro do nosso merecimento, sempre lembrando que a doença ela se manifesta primeiro no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, para depois ser plasmada no corpo material. E essa cura do corpo material acontece no tempo de Deus e conforme aquilo que nós emanamos. Se nós somos otimistas, se nós acreditamos que vai dar certo, se nós somos irradiadores de amor, de paz, com certeza o nosso corpo também melhora. O nosso corpo também emana outras vibrações, vibrações de cura. Então vamos nesse momento levar o nosso pensamento ao alto, lembrando que nós estamos sós. E através da oração que o Senhor nos ensinou, realmente, no aqui e agora, sintonizar com o amor. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, daqui a pouco vamos dar início ao tratamento à distância. Para você que nos acompanha pela primeira vez, separa lá sua garrafinha d'água, vai para um lugar tranquilo, relaxa, sintoniza com o bem. E para aqueles que já estão aqui há algum tempo, você já sabe, é nessa garrafinha d'água que os nossos colaboradores, os enfermeiros espirituais vão depositar o medicamento necessário. Toma 3 vezes ao dia. Antes de dormir hoje faz uma prece com todo o coração. Procura dormir mais cedo. Procura não entrar em conversas que possam gerar discussões. Sintoniza com o bem. Vamos sintonizar também numa prece interna, pedir por aqueles que também estão doentes e que não puderam estar conosco hoje. Eu vou convidar então o Roberto para pedir início. Desculpa, a dona Yara, para fazer a abertura, né, dona Yara? Fazer uma preleção antes dos nossos trabalhos. Desculpa, Yara. É tão importante, você vai trazer um trechinho do Vinha de Luz, não é? Que é sempre uma mensagem que nós trazemos para preparar o espírito, né? Boa noite a todos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Meu amadinho. Como nós estamos no livro de Chico Xavier, Vinhas de Luz, eu vou apresentar o capítulo 18. Ouçamos atentos. Francisco Cândido Xavier. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem a seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia a seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis a seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Como que nós podemos entender essa palavra de Mateus? O que nós podemos dizer que é buscai o reino de Deus?
vamos fazer uma reflexão. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é ao levantar, procurar conversar com Deus, pedir para que Ele direcione o nosso dia. Nós realmente sentirmos Deus como nosso amigo auxiliar, nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos. Aquele amor que nós temos que dedicar a Ele. Precisamos que Ele direcione o nosso dia. Não somos nós que vamos fazer o dia, mas Deus vai nos direcionar. Isso realmente é buscar o reino dEle. Isto é buscar o reino dEle. Agradecer tudo que Ele tem feito. E nós, principalmente aquilo que nós vemos e principalmente aquilo que nós não vemos. Quantas vezes Ele nos livra de quantas situações difíceis, quantos acidentes, quantos problemas que nós não ficamos nem sabendo. Mas Ele está ali, direcionando a nossa vida, nos auxiliando, nos protegendo. Nós podemos até não lembrar muito dele, mas Ele nunca vai esquecer de nós. Desta forma, o dia vai estar iniciado com o reino em primeiro lugar. Pedir por mim e também pedir pelo próximo. Pedir pelo próximo, fazer pelo próximo é fazer pelo rei. Fazer pelo próximo é fazer pelo Filho de Deus. Nós todos somos filhos dele. E independente disso, todos nós somos irmãos. Todos nós deveríamos nos conhecer. Todos nós deveríamos olhar um para o outro e bom dia, independente de saber de que família é. Porque nós somos da família de Deus. Nós somos filhos dele. Nós estamos ali, estamos agora. Mas nós somos filhos de Deus. Podemos ser filhos da carne, mas primeiro nós somos filhos de Deus. Mudar a direção do nosso coração, tornar mais direcionado essa bússola, procurar um novo norte, pensando mais nas palavras que destrói todo o egoísmo, raiva, inveja, ego e ser mais íntimo de Deus. Procurar Deus, procurar Ele e toda a sua justiça e as demais coisas nos será acrescentada. Essa é uma grande verdade, essa é uma lei de Deus, essa é a promessa de Deus. Porque olhai os lírios do campo, eles nunca fizeram nada, e nenhum nunca se vestiu tão bem. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto o lírio. Deus abençoe a todos. Agora o irmão Roberto com o tratamento de cirurgia à distância. Parabéns. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos em nossa casa. Que Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia, possa nos envolver nesse instante. Agradecer a misericórdia divina por mais essa oportunidade que temos de aqui estar reunidos em nome de Jesus. E para começar bem o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, vamos ler uma pequena mensagem. Converse com o seu travesseiro. O maior restaurador de forças é a consciência reta que aserena as emoções. André Luiz. A consciência tranquila é base da nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral.
Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio, e isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Para ver, meus irmãos, a força do nosso equilíbrio, da harmonia, dos nossos pensamentos, porque pensamentos equilibrados e harmônicos faz com que as nossas células espirituais, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, essas células com harmonia, equilibradas, transmitem para o nosso corpo físico essa mesma harmonia e esse mesmo equilíbrio, nos dando saúde, nos dando tranquilidade e condições de continuarmos a nossa jornada evolutiva, de continuarmos com as nossas provas, com as nossas expiações, e procurando devagarinho aprendermos através do Evangelho de Jesus. Mas quando nós estamos em desequilíbrio, quando nós temos a desarmonia no nosso eu, quando nós estamos desequilibrados, naturalmente esse desequilíbrio vai afetar todo o funcionamento do nosso corpo espiritual. Esse desequilíbrio vai fazer com que as nossas células espirituais ficam todas desequilibradas, desarmônicas, e com isso acarretando essa desarmonia em forma de doenças, em forma de dificuldades, doenças essas que são materializadas, plasmadas no nosso corpo físico, pelo nosso pensar e pela desarmonia tão grande que nós trazemos dentro de nós. Com isso nós abrimos a nossa casa mental, o nosso pensamento, para que as energias negativas adentrem o nosso pensamento, do nosso corpo espiritual, do nosso espírito, trazendo essa desarmonia e esse desequilíbrio que afetam todas as nossas células espirituais, essas energias negativas que são depositadas no nosso corpo espiritual, com isso gerando as diversas doenças, e muitas doenças de fundo, de difícil diagnóstico, principalmente pela medicina terrena, que cuida da consequência e não da causa, pois a causa destas doenças, na grande maioria das vezes, é proveniente do desequilíbrio e desarmonia do nosso corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Os nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará que todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo, essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios, apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados pelo nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem trazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Isso aí, meus irmãos, é quando nós temos a nossa consciência, que é o nosso guardião. Essa consciência que nos chama à razão e que nos mostra os nossos erros. Podemos até ocultar esses delírios, essas nossas más ações dos nossos irmãos encarnados, aqueles que estão a caminho conosco, mas a nossa consciência sempre vai nos cobrar os nossos delírios, ela sempre vai nos cobrar uma correção de quando prejudicamos o nosso próximo, quando de alguma maneira nós causamos algum prejuízo ao nosso semelhante. Então a consciência está ali. Os nossos erros, eles não ficam impunes. E a justiça divina, essa que não é falha, que se cumprirá na hora e no momento certo, ela vai sim pedir as explicações e a correção dos nossos erros. Deus não castiga, Deus não nos cobra, mas a nossa consciência sim,
quando temos na nossa consciência, nos nossos erros, ela vai nos cobrar sim. E só através de nós lapidarmos nossos espíritos, através de cumprir as nossas provas, as nossas expiações, de resgatarmos os erros, de reconciliarmos com nossos entes queridos, com nossos semelhantes, através do perdão, através da benevolência, através da caridade, é que nós vamos conseguindo devagarinho, aos poucos, ir fazendo com que esses erros, esses débitos que nós trazemos na nossa consciência possam ser resgatados. Somente assim, quando nós realmente conseguimos liquidar nossos erros, conseguimos, através das provas e expiações, resgatar esses erros, para nós podermos ter a consciência plena e tranquila. E todos nós temos nossos erros e sabemos, e temos sim que orar a Deus, pedir força e coragem para que nós possamos resgatar esses erros. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se antes de qualquer remédio você não está precisando mesmo se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para os seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor, vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitamos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Essas vibrações, quando nós prejudicamos nossos entes queridos, quando nós de alguma maneira prejudicamos aqueles que estão a caminho conosco, seja para procurar levar vantagem, seja espizinhando, humilhando, seja lapidando nossos irmãos, e geralmente esses irmãos não se esquecem. Essa humilhação, esse prejuízo, ou esse ato que nós prejudicamos, fazemos em desfavor dos nossos irmãos, eles podem materialmente não terem condições de vir à desforra ou de nos prejudicarmos materialmente. Mas seria 1000 vezes preferível que esses irmãos pudessem nos prejudicar materialmente do que guardar as mágoas, guardar esse ódio, o desejo de vingança e de cobrar realmente aquilo que nós fizemos de mal ao nosso semelhante. Então eles começam a vibrar contra nós, começam a vibrar energias de ódio, de raiva, começam a emitir vibrações negativas para nós, e muitas vezes as vibrações que eles emitem contra nós, os nossos irmãos, principalmente os encarnados, que prejudicamos nessa presente vida, com essas vibrações deletéricas que vibram contra nós, muitas vezes vão encontrar ressonância no plano espiritual, justamente com aqueles espíritos, irmãozinhos desencarnados, inimigos, que nós prejudicamos numa vida anterior, e essas vibrações vão de encontro com esses irmãos, e eles vão potencializar mais aquela energia negativa, aquele pensamento negativo de desforra, de ódio, de ciúme, de maldade, por falta de conhecimento, muitas vezes, não exercitar a lei do perdão, de entender, compreender. E todos nós passamos por provas, por dificuldades, todas inerentes à nossa evolução espiritual, e que todos nós que sofremos alguma ofensa, todos nós que passamos por mágoas, por desilusões, por problemas familiares, seja com companheiro, seja com companheira, seja com filhos, com entes queridos, agregados, seja qual for, todas essas nossas decepções, todas essas nossas amarguras têm um fim, tem um propósito e tem uma causa. E se essa causa não reside nessa presente reencarnação, com certeza essa causa vem de uma reencarnação passada. E quando esses irmãos
espíritos inimigos que temos no passado, pelos nossos atos, encontrando esses irmãos que vibram constantemente contra nós, eles vão potencializar essas energias negativas. E nós, se não estivermos no orar e vigiar, e muitas vezes nós temos a nossa consciência, esse débito do pretérito, nós abrimos a porta e essas energias vão ser depositadas no nosso perispírito, daí vindo as doenças, daí vendo as dificuldades, e aí vendo o sofrimento tão grande que cada um de nós passa. Esses irmãos, principalmente, quando frequentam uma casa espírita, um templo de religião, seja qual for, procurando fazer a caridade, ajudando o próximo, muitas vezes ele consegue se imunizar um pouco dessas vibrações, mas numa grande parte ele ainda sofre um pouco menos esta prova amainada pelos mensageiros espirituais, pelos benfeitores, devido a ele estar no caminho do resgate e de fazer o bem através da caridade, quitando esses débitos do passado. Mas mesmo assim, ele ainda se torna alvo dessas energias deletérias desses irmãos de um passado que ele prejudicou, e essas marcas estão na sua consciência, no seu inconsciente, no seu perispírito. Então esses espíritos têm uma ascendência sobre ele, porque ele tem essa consciência culpada do erro. E daí que muitos trabalhadores não entendem que muitas vezes estão passando por dificuldades, mesmo trilhando o caminho do bem, de fazer o bem sem ver a quem, de poder ajudar, de poder estender as mãos, fazendo sua reforma íntima, modificando-se, e ainda sofre essas perseguições, essas influenciações, esse assédio espiritual tão grande, e fica muitas vezes sem entender. Mas é porque nós trazemos à nossa consciência os atos, nossos erros praticados no passado, e são espíritos devedores, que esses espíritos que nos cobram têm uma certa ascendência pelo erro e pela falta, mas a espiritualidade nos ajuda, aplacando a ira desses espíritos e fazendo com que essas vibrações chegam mais fracas e nós podemos nos sustentar e com fé e com amor vencer essas dificuldades. Então daí nós vemos a importância do nosso pensamento e de termos a consciência tranquila. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos continuam projetando vibrações negativas, e que nós devemos, através da nossa mudança de pensamento, da nossa reforma íntima, de procurar vivenciar do bem, para que possamos, aos poucos, orando por esses aqueles que nos perseguem, e nos resgatando nossos erros e os nossos débitos. O nosso organismo foi concebido para alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade da reconciliação urgente com nossos adversários, enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo, formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos a nossa cura sob a bênção do médico Jesus. Que nós possamos então, meus irmãos, queridos companheiros, queridos irmãos que estão nos seus lares, que já se colocam em posição para que possamos dar início à nossa vibração de cirurgia espiritual à distância, que esses nossos queridos companheiros, irmãos, já com a sua garrafa d'água, a sua jarra ao seu lado, para que os nossos mentores espirituais, o Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar a água certa
colocar na água a medicação certa e necessária para cada um de nós. Então que nós possamos nesse instante, todos os nossos queridos irmãozinhos, espíritos necessitados do Hospital Esperança, que aqui se encontram na egrégora da nossa casa, e nesse instante todos unidos pela fé, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos orar a Jesus. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Jesus por mais oportunidade. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos cure as feridas da alma que geram as doenças no nosso corpo físico. Pedimos a todos os nossos irmãos que permaneçam receptivos as boas vibrações da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e os bons espíritos que nos guiam e nos guardam. Amigo divino, abençoa nossos irmãos que irão receber o magnetismo e as cirurgias espirituais que necessitam. Aqueles nossos irmãos que tiverem com problemas, que mentalmente pensem na solução desse problema, porque nós vamos estar neste momento em que as inspirações do alto nos visitam o corpo, a mente e o espírito, recebermos a intuição certa e necessária para nossas aflições e dificuldades. Nós te pedimos, Senhor, por nós mesmos. Jesus, nós te pedimos por aqueles ao qual amamos, nossos familiares, filhos, companheiros, companheiras, entes queridos, nossos afetos, pela humanidade que sofre e que necessita. Nós te pedimos, Senhor, por esta casa que nos acolhe. Nós te pedimos pelos trabalhadores, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja o amor incondicional a cada um, para que haja perdão, para que nós possamos ser sustentados na fé e continuarmos com a nossa tarefa, fazendo o nosso melhor. Estendemos as mãos aos nossos irmãos que se encontram em afetivas e dificuldades, vossos lares, com os vossos entes queridos. Que nós possamos nos lembrar que todos nós somos filhos de Deus, que Jesus, o nosso meio, o Rabi da Galileia, a nossa Mãe Santíssima, nesse instante esparge luz de amor a cada um de nós. Que os nossos irmãos nos seus lares, passando por dificuldade, por doenças de fundo difícil, nossos irmãos que se encontram com doenças cancerígenas, nossos irmãos que se encontram com seus órgãos, seja qual for, afetados por alguma doença, que nesse instante, meu irmão, com o coração cheio de amor e esperança, você peça a Jesus, converse com o nosso Mestre,
E peça a Ele tudo aquilo de bom que você necessita para curar as dores, para curar as feridas que tanto te atormentam. Mas também, Senhor, nós pedimos por aqueles que não nos amam e até conspiram contra nós. Abençoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Abençoa os suicidas que apressadamente tiraram a sua vida através de um ato impensado, de um momento de dor e desespero, achando que tirando a sua vida nada mais sofreriam, por desconhecer a realidade espiritual, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, da onde nós viemos e para onde nós voltamos. Nossos queridos irmãozinhos suicidas, Senhor, que eles sejam abençoados, iluminados, que eles possam dedicar-se à recuperação espiritual através do arrependimento, mas o arrependimento que não paralisa, mas o arrependimento que serve de alavanca do amor, para que eles possam se perdoarem e aproveitarem as novas oportunidades que o Senhor concede através da reencarnação, para poder expiar seus erros e seus débitos e um dia voltarem aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos por todos os enfermos, em particular aos portadores de enfermidades irrecuperáveis, aqueles que estão no leito do hospital em tratamento paliativo, ou mesmo no seu lar, ao qual os médicos deram a alta para que pudessem, junto aos seus familiares, cumprirem a sua prova até o fim. Que esses queridos irmãos, Senhor Jesus, sejam fortalecidos na fé e no amor, sem jamais se revoltarem, que eles possam ter aceitação e confiarem na misericórdia divina, no nosso Senhor Jesus Cristo, o médico das almas, que nos diz que para Ele não há doença incurável. Que você mantenha a esperança, a confiança e a fé, meu irmão, sem desanimar, sem fraquejar. Continue confiando em Deus. Continue confiando no nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, que neste momento se encontra ao seu lado, em nome de Jesus, para promover a cirurgia espiritual que você necessita. Nós pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que sempre dizem, orem por mim. Também nós pedimos para os anjos tutelares a nos ajudarem a levar através do nosso encontro, da nossa vibração à distância, a confiança, a esperança e a fé inabalável em Jesus, a cura para as suas doenças, seja no corpo físico ou espiritual. Também te pedimos, Senhor, que neste momento de tantas dificuldades no planeta, a sua misericórdia se compadeça de toda a humanidade. Abençoa a nossa água. Tu disseste que quando 2 ou mais orassem, o Pai estaria com eles. Aqui somos muito nesta corrente de cura a pedir a sua proteção e amparo para nossas dores e sofrimentos. Pedimos, Senhor, que possa abençoar a cada um desses irmãos, dando força, coragem, perseverança para seguir em frente. E te pedimos nesse instante, Senhor, através da oração do médico dos pobres, dos humildes, nosso querido benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso. Neste momento, me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e me abençoarem nesse momento.
que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto o físico como o espiritual, harmonizando, equilibrando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênção. Gratidão a vós, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência todo o aprendizado que ele traz para a minha evolução espiritual. E que nós possamos, nesse instante, queridos irmãos, com nossos corações cheios de gratidão, de esperança, de fé, agradecer pela oportunidade bendita desta comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa Mãe Santíssima. Que possamos continuar sempre em frente, sempre com um pensamento positivo no bem. Que possamos sempre vibrar amor, compreensão, termos renúncia e jamais nos fraquejarmos. Pedimos que Deus nos fortaleça a nossa fé, a nossa vontade. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, a nossa Mãe Santíssima, possa envolver a cada um dos nossos irmãos nos seus lares, aonde estiverem, os nossos irmãos desencarnados do Hospital Esperança, os nossos queridos irmãos aqui presentes, e muitas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia. Que Deus os abençoe a cada um. Que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Santíssima, nós encerramos o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, hoje, agora e sempre. Que assim seja.